O tema da mensagem de hoje, do bate-papo de hoje é Ainda há Esperança. Como igreja, neste novo ano, neste novo tempo, nós estamos trabalhando uma série de mensagens avivamento. Semana passada falamos sobre avivamento na família, tratando o tema perdão, um tempo onde nós podemos reconhecer a importância deste tema e o quanto isso pode trazer transformação para as nossas famílias. E hoje o foco do avivamento é na vida, na minha vida e na sua vida. Por isso eu quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia ou se conectar comigo no livro de Esdras, capítulo 10. Eu quero ler do verso 1 ao 4. Esdras, capítulo 10, versículo 1 ao 4. Essa história, ela se passa quando o povo judeu havia voltado do cativeiro babilônico. E no capítulo anterior, capítulo 9, Esdras ele faz uma oração clamando a Deus, colocando a vida desse povo diante de Deus por conta do pecado desse povo. E por conta desse povo ter abandonado os mandamentos do Senhor. Esse povo que de alguma maneira escolheu o pecado. E aí no versículo 10, Esdras ele continua falando assim: enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, e esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Um grande grupo se reuniu ali junto com Esdras e encorajou ele a fazer uma grande reunião para trazer esses exilados em Jerusalém e poder conversar com eles. E essa conversa, eles foram, depois de 3 dias, tiveram essa conversa e foram desafiados a se arrependerem. Uma grande parte dessa multidão reconheceu o erro, uma grande parte pôde ver a sua falha, tanto é que nós vemos no final do capítulo 10 uma lista, nomes de pessoas que abriram mão de seus casamentos e renunciaram ao seu erro, daqueles que tiveram uma atitude de transformação por conta da sua falha. Se existe algo que fica muito claro em relação a essa história, em relação a isso que nós vemos em relação a Esdras e o povo, é que a renúncia, que o arrependimento não é algo opcional para o povo de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos perceber a importância de buscarmos a presença de Deus e reconhecermos a nossa falha, o nosso erro. E foi isso que o povo de Deus fez. Aquele povo identificou o erro, eles tiveram que pagar um alto preço para viver um avivamento e uma transformação. A oração, a fé, a consagração, a dependência de Deus é um meio direto para uma pessoa se arrepender. Esdras, quando ele fez oração, várias pessoas, o texto fala que pessoas chegaram perto dele e começaram a chorar. As pessoas identificaram o erro, identificaram a falha, elas foram quebrantadas naquele momento. O exemplo de Esdras pôde levar aquele povo ao arrependimento. O exemplo alcançou o coração daquele povo que havia escolhido o pecado, para agora escolher algo que poderia trazer reconhecimento na presença do Senhor. O meu desejo nesse tempo de conversa é que eu e você nós possamos identificar como está o nosso relacionamento com Deus. E diante desse nosso relacionamento, a gente perceber aquilo que talvez nós precisamos chegar até a presença dEle e renunciar, reconhecer e falar: Deus, eu estou disposto a abrir mão. Pensa aí, talvez na sua realidade, na realidade da sua vida, com as pessoas com quem você convive dentro da sua casa, talvez com seus pais, com seus filhos, talvez dentro do seu ambiente de trabalho, na sua universidade, no seu colégio. O que precisa ser entregue neste ano, o ano de 2021, para que você possa crescer na presença dEle e poder ter muitos frutos para a honra e glória de Deus?
Se existe algo na nossa caminhada de Cristo que mais precisamos fazer é isso, queridos, reconhecer. O povo que sobreviveu após o exílio, ele sobreviveu porque eles buscaram a presença de Deus, eles identificaram. O arrependimento do povo não foi um arrependimento de remorso, mas um arrependimento onde levou uma realidade de vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E assim tem que ser a minha vida e a sua vida, uma busca onde eu e você nos colocamos diante da presença do Senhor, buscando uma transformação que vem através do Espírito Santo de Deus. Se queremos dar o tom a esse ano, para as nossas vidas, se queremos uma vida transformada, nós precisamos estar sensíveis àquilo que o Senhor tem separado para as nossas vidas. Você está preparado para este ano? Você está pronto para viver o melhor ano da sua vida? Nós queremos de alguma maneira, nós precisamos de alguma maneira reconhecer diariamente na presença do Senhor tudo aquilo que nos impede de crescer ainda mais na presença dEle. Olhando para a experiência de Esdras, para vivermos um avivamento na nossa vida com Deus, precisamos de reconhecimento. No versículo 1, quando Esdras estava ali orando e confessando, chorando, prostrando diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Reconhecimento faz com que a gente dê o primeiro passo. Reconhecer o erro, reconhecer a falha, faz com que a gente tenha a possibilidade de olhar e mudar e fazer diferente. Aqueles que estavam ali junto com Esdras, prostrados diante do templo de Deus, eles estavam chorando amargamente porque eles reconheceram o erro. Olhando para a nossa realidade, para o nosso relacionamento com Deus, a palavra de Deus é quem nos direciona e nos mostra as nossas falhas, nossos erros e aquilo que nós talvez estamos escolhendo de errado, totalmente contrário àquilo que Ele tem separado para nós. É a palavra que faz com que, de alguma maneira, eu e você identifiquemos aquilo que precisa ser colocado na presença dEle. Qual é a sua experiência de vida? Quando você conseguiu reconhecer diante da presença de Deus as suas falhas, o que a sua atitude de reconhecimento trouxe de transformação para a sua vida hoje? Qual foi o reflexo da sua atitude de transformação, de renúncia, de reconhecimento diante da presença de Deus? Aquele povo tinha o conhecimento. Aquele povo, eles sabiam o que fazer, mas mesmo assim eles estavam escolhendo fazer alianças com coisas que não tinham nada a ver com Deus. Eles sabiam o que era certo, o que precisava ser feito, mas ainda assim eles insistiam em olhar e escolher o pecado. Queridos, muitas vezes nós temos o conhecimento, nós sabemos aquilo que é certo ou errado, mas nós insistimos em permanecermos o mesmo. Ao invés de nós simplesmente olharmos a possibilidade de mudança, nós insistimos. Muito mais do que um conhecimento, é o reconhecer aquilo que eu tenho feito de errado e fazer diferente. E mudar. Lá em casa, quando as crianças, elas aprontam, quando elas fazem alguma coisa errada, eu e a Ari, nós corrigimos elas, as crianças. Assim deve ser na sua casa também, se você tem filho. Mas muito mais do que trazer uma correção ou trazer algum peso sobre eles, mas o fato de discipliná-los, ensiná-los, é a possibilidade deles olharem o erro, reconhecerem o erro, para que na próxima vez eles façam certo. Para que de alguma maneira eles possam perceber a importância de fazer certo e não errado. Agora, quando nós temos o conhecimento da verdade, quando nós conhecemos a verdade, nós não podemos permanecer na mentira, no erro. Ou quando nós reconhecemos o erro, nós não podemos permanecer a mesma pessoa. A palavra de Deus reflete na nossa vida, trazendo transformação, mudança. A palavra de Deus traz princípios que mudam totalmente a nossa forma de agir. 2 Timóteo 3,16 nos afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura, não parte dela, mas toda a Escritura. A pergunta é, o que falta para que eu e você possamos reconhecer diante de Deus e diante da palavra dEle tudo aquilo que nós fizemos de errado? Ou tudo aquilo que nós estamos fazendo de errado? Talvez nós olhamos para a nossa vida, para o nosso passado e tem coisas abertas ainda que nós não resolvemos e nós precisamos colocar diante de Deus, reconhecer. Talvez situações onde você precisa se colocar diante da presença de Deus hoje.
Aquele povo, a história diz que chorava amargamente. E o choro na presença de Deus, nessa situação, eu consigo perceber que é um choro de arrependimento. Aquele choro de, puxa, por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa escolha? Por que eu tomei essa decisão? Você já se sentiu assim alguma vez? Você já se percebeu assim alguma vez? Aí eu lembro do Salmo de Davi, onde ele diz que um choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Queridos, significa que pelas misericórdias do Senhor, a tristeza não é algo duradouro ou definitivo na vida de um crente. É a certeza que nós podemos crer sim que amanhã há possibilidade da alegria. Queridos, a presença de um pai que corrige, eu posso crer e ter a esperança que amanhã eu posso sorrir. Eu posso aprender com os meus erros e crer num amanhã diferente. Você acredita num amanhã diferente na sua vida? Você acredita? Você tem esperança? Queridos, para vivermos um avivamento na nossa vida com Deus, nós precisamos acreditar que ainda há esperança. Versículo 2, então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Quando o povo reconhece o seu erro, quando o povo reconhece a sua falha, aí nasce a esperança. Aí tem a possibilidade de tudo mudar. Porque as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre. Como diz em Lamentações, elas se renovam a cada manhã. O povo, ele foi infiel a Deus. O povo sabia qual era a vontade, o desejo de Deus. Casar-se com um estrangeiro significava trazer toda a idolatria do povo cananeus. Mas significava também tomar uma decisão totalmente diferente da qual Deus esperava deles. C.S. Lewis, certa vez, disse que esperar em Deus pode ser difícil, mas não tanto quanto viver as consequências de uma escolha errada. A escolha que eles fizeram foi uma escolha que trouxe consequência para a vida deles. A escolha que eles fizeram trouxe consequência para a família deles. Agora, quais são as escolhas que você fez para 2021? Quais são as suas decisões para esse ano, os seus planos? Talvez na virada do ano, quando você se prostrou diante do Senhor e você colocou ali as suas metas, seus planos para esse ano, quais são e quais foram esses? Será que diante da realidade que você vive, você tem esperança? Talvez tudo que você vivenciou no ano de 2020, você já não tem mais esperança. Talvez você, diante das suas frustrações, dos seus medos, você olha, você fala, puxa, eu não acredito mais na possibilidade de mudança. Eu já não acredito mais num ano bom. Eu já não tenho mais esperança. Você fala, Tiago, meu casamento está falido. Você não conhece a minha história. Talvez você fale, minha vida já não tem mais jeito, eu já não consigo mais me relacionar com meus pais, eu não consigo ver mais esperança, porque eu permiti que o pecado tomasse conta da minha vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos a revelação de quem Ele é. E porque nós sabemos quem Ele é, e porque nós temos o conhecimento da grandeza desse Deus, nós podemos crer que ainda há esperança. Você acredita nisso? E quem é esse Deus? A palavra de Deus em 1 Crônicas 29, 11, fala assim: Deus, ó Senhor, sou a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Deus não te chamou para você viver uma vida mais ou menos. Deus, Ele não te chamou para você ter uma vida ok. Deus, Ele te chamou e entregou o único filho por amor a você para que você pudesse viver uma vida extraordinária, e isso é suficiente. Suficiente. Qual é a esperança que precisa ser renovada na sua vida hoje, para esse ano? Quando vem o reconhecimento do erro, da falha, nós temos a oportunidade de olhar com a possibilidade de mudança, de fazer diferente. O erro já foi identificado, agora vamos mudar, vamos fazer diferente.
Eu quero te desafiar agora, nesse momento, a você colocar diante de Deus a sua falha. Eu quero que você faça isso agora, você reconheça diante de Deus o seu erro, o seu pecado, e talvez você vai mandar para o número do WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, uma mensagem: eu preciso conversar com um conselheiro, eu preciso abrir o meu coração, eu preciso de uma oração. E nós vamos ter o maior prazer de, nesse momento, orar e interceder pela sua vida, porque há esperança, ainda há esperança. Aquele povo identificou o erro e acreditou que existia esperança, mudança. Apesar de tudo, queridos, há esperança. Talvez você fale assim: puxa, eu já não tenho mais esperança. Deixa eu ler alguns textos da palavra de Deus para você, para te lembrar e te trazer a esperança na presença dele. Salmos 139, 16 e 17, diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma de todos eles. Deus conhece a sua vida, Ele conhece tudo sobre você, e Ele deseja que você viva o melhor dEle, para a honra e glória dEle. A palavra de Deus em Romanos 8, 38 e 39, pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor de Deus que está em Cristo Jesus é suficiente para que você viva o melhor ano da sua vida. O último texto que eu quero ler aqui para você é Romanos 6, 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Queridos, diariamente nós podemos buscar santidade na presença de Deus. E porque nós somos filhos de Deus, nós não somos mais escravos do pecado. E porque nós somos filhos de Deus, nós não somos mais escravos do medo. Você crê nisso? Você toma posse disso para a sua vida? Ainda há esperança. Para vivermos um avivamento na nossa vida com Deus, nós precisamos de mudança de atitude. Versículo 3. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se. Esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. E essa parte é o povo falando para Esdras. Aí Esdras, ele se levanta. E no versículo 11 fala: agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. Resumindo, o que Esdras estava falando aqui é: diante da atitude de arrependimento de vocês, precisa ter uma ação de mudança. Diante dessa atitude, onde vocês estão se arrependendo, é uma ação de mudança de vida, de transformação total. Eu acredito que não foi nada fácil para eles, queridos. Deus, ele abomina o divórcio. Jesus, ele vai falar para os mestres da lei no Novo Testamento que Moisés, ele deu a carta para o divórcio para eles por conta da dureza do coração deles, mas isso não é plano de Deus, divórcio não é plano de Deus. Na nossa vida, nós devemos abandonar tudo que gera infidelidade a Deus. Tudo aquilo que gera infidelidade, nós devemos ter um verdadeiro arrependimento. E, queridos, verdadeiro arrependimento não termina com as palavras de confissão. Palavras de confissão são apenas palavras se não forem colocadas em prática. O verdadeiro arrependimento lhe deve levar um comportamento corrigido e atitudes transformadas. Essa é a mudança. Essa é a diferença para a minha vida e para a sua vida. Precisamos queimar as pontes com o passado. Queimar as pontes com o passado é não ter a possibilidade de, em momentos de crise, olhar para trás e tentar voltar para o passado. Voltar com as velhas práticas, os velhos pensamentos, as velhas atitudes. Nós precisamos simplesmente queimar as pontes com o passado. Você já parou para pensar a loucura que é a gente aceitar como uma opção viável voltar para o lugar de onde um dia nós abrimos mão?
Voltar para o lugar de um dia de onde Deus nos tirou. É exatamente isso que acontece quando a gente não queima as pontes com o passado. Sempre fica aquele sentimento de nostalgia, de possibilidades. Queridos, aquele povo precisava queimar as pontes com o passado. Abrir mão, renunciar, eu acredito que não foi nada fácil, mas era necessário para viver a vontade de Deus. Se era desejo deles viver a vontade de Deus, eles não tinham possibilidades, eles tinham apenas uma possibilidade: fazer a vontade de Deus, viver para Ele e abrir mão de tudo aquilo que não faz parte do relacionamento deles com Deus. Fazer o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você está vivendo o novo de Deus? Você escolheu viver o novo de Deus? Quando o Senhor nos desafia a caminharmos e carregarmos a nossa cruz, dia a dia, Ele passa uma mensagem, para que nós consigamos olhar para frente e prosseguir, e não olhar para trás. De nos lembrarmos que quem nós éramos não somos mais. E quem sabe um dia alguém vai chegar para você e vai tentar lembrar do seu passado, e você vai poder falar: olha, me desculpe, mas esse tempo que você está falando eu não lembro mais, porque as coisas velhas se passaram, e em Cristo Jesus tudo se fez novo. Esse é um novo de Deus para mim e para você. Não há avivamento se não existir mudança na nossa forma de viver. Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Queridos, Ele teria motivos suficientes para nos rejeitar. Ele teria motivos suficientes para não nos aceitar. Mas porque eu e você, nós chegamos até a presença dele com o coração humilde. Chegamos à presença dele com o coração disposto a reconhecer os erros, as falhas, a colocar no altar do Senhor tudo aquilo que um dia, de alguma maneira, me fez ficar longe dele, e para poder viver algo novo. E porque nós fazemos isso, Ele nos dá a oportunidade de poder viver o novo todos os dias. Queridos, nós precisamos urgentemente abandonar tudo aquilo que tem nos afastado da presença do Senhor. Precisamos urgentemente reconhecer e nos arrepender diante da presença de Deus, chorar diante da presença, e como Esdras, junto com aquele povo ali que com o coração quebrantado, chorar pedindo perdão ao Senhor. Nesta manhã, Deus nos dá a oportunidade de termos uma nova postura diante da presença dEle. A minha oração nesta manhã é para que o seu tempo com Deus, a sua devocional, possa ser um novo fôlego para o ano de 2021. Um novo tempo, mesmo sem sabermos como vai ser, mesmo sem ter ainda uma perspectiva de como as coisas vão caminhar, mas nele nós podemos criar essa expectativa e saber que Ele está no controle. E podemos ter um ano extraordinário na presença dEle. De avaliar tudo aquilo que gera talvez infidelidade a Deus, tudo aquilo que gera distanciamento de Deus, e colocar na presença dEle falando: Deus, eu quero viver algo novo. Você deseja viver um avivamento no seu relacionamento com Deus neste ano? Mudar totalmente a sua rotina e colocar de uma forma prioritária o seu relacionamento com Deus, onde você vai poder crescer com Ele, na palavra dEle, buscar a presença dEle. Você deseja queimar as pontes com o passado e viver um novo de Deus cada dia, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante? Você aceita o desafio de diariamente fazer com que a palavra de Deus traga verdades para a sua vida e princípios que vão nortear a sua caminhada? Eu quero orar pela sua vida neste momento. Quero colocar o seu coração junto com o meu diante da presença de Deus. E se existe algo que nessa manhã precisamos reconhecer, que assim façamos diante da presença dEle.
Que possamos nesse início de ano alavancar um novo tempo nas nossas vidas para vivermos o sobrenatural dele, um avivamento que vai trazer transformação total para o resto do ano, para o resto da vida. Se assim for o desejo e a vontade do nosso Deus. Feche seus olhos nesse momento, eu gostaria de orar por você. Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado porque a história de Esdras e todo aquele povo, diante do arrependimento e reconhecimento, Deus, nós podemos olhar para a nossa vida nessa manhã e percebemos, Pai, de alguma maneira, tudo aquilo que tem nos afastado da sua presença, Pai. Tudo aquilo que talvez em 2020, talvez em 2019 ou na história da nossa vida no passado, talvez esteja em aberto ainda, e nessa manhã nós precisamos colocar na sua presença e pedir perdão diante do reconhecimento. E se arrepender na sua presença, e um reconhecimento e um arrependimento que vai muito além do que palavras, mas de atitudes e mudança que vem do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, Pai. Eu coloco cada família que está conectada conosco nesse momento, aqueles que vão assistir essa mensagem depois, em algum momento. Deus, o Senhor conhece, assim como nós lemos no Salmo 139, de forma particular cada um. O Senhor sabe dos desafios, mas que esse ano seja um ano onde nós possamos, apesar das circunstâncias ao nosso redor, viver o melhor tempo nosso com o Senhor. Que nas nossas devocionais nós possamos buscar de forma prioritária, Deus, a Sua presença, Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, Pai. Eu coloco cada vida em Tuas mãos pedindo o Seu direcionamento, Pai. Que exista avivamento, Pai. Porque ainda há esperança. Apesar de tudo, ainda há esperança. Talvez vidas que estão desanimadas essa manhã, ainda há esperança. Vidas que já tinham desistido, ainda há esperança. E o Senhor pode trazer transformação, restauração e mudança para que 2021 seja um ano extraordinário. É assim que eu oro, Pai, entregando cada um de nós em Tuas mãos e pedindo o Seu direcionamento. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Se você tomou alguma decisão nessa manhã, se você talvez diante de algum desafio que você tenha na sua vida, precisa conversar com um conselheiro, entre em contato conosco, o número do WhatsApp que está aparecendo na tela, você vai poder conversar com um conselheiro, nós vamos poder entrar em contato com você via telefone, nós vamos poder orar pela sua vida, mas não se desconecte nessa manhã, sem antes tomar uma postura, ter uma postura e tomar uma decisão diante da presença de Deus, para que o seu ano seja um ano extraordinário. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz.
dê paz. Amém, derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, tua saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti.